Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes líderes do agronegócio e da sustentabilidade. O papo de hoje é com um paulistano com raízes no mundo rural, autor best-seller de diversos livros, economista, administrador de empresas e pós-graduado em políticas públicas. Um líder por natureza com atuação em importantes entidades do agronegócio e do estado de São Paulo. Nosso convidado de hoje é Tirso Meirelles, vice-presidente do Sebrae e da FAESP Senar São Paulo. Estamos começando agora mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Tirso Meirelles, que é vice-presidente do Sebrae e da FAESP Senar São Paulo. Para começar, Tirso, muito obrigada aqui pela sua presença no nosso estúdio. É um prazer muito grande para nós podermos ter essa oportunidade de expor algumas ideias aos telespectadores e a você, ó. Muito bom, obrigada a você, Tirso, é um prazer realmente conversar com você. E aí, para a gente começar então a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, obviamente, de como o Sebrae, a FAESP, o Senar vem contribuindo muito, para criar oportunidades de renda, elevar a qualidade de vida das pessoas no campo por meio da capacitação. Olha, um fato muito importante, nós passamos esse período todo como presidente do Sebrae e nós trabalhamos a cadeia produtiva. O fator importante é que nós temos de trabalhar todos os elos da cadeia produtiva. Então você trabalha o agro, a indústria, o comércio, o serviço. Todos eles estão interligados. E um elo desse enfraquecendo, enfraquece todo o processo. Por isso que nós trabalhamos toda essa cadeia produtiva durante esse período todo, fortalecendo o comércio dos produtos, a identificação geográfica dos produtos, a conectividade, todo esse contexto para que você possa fortalecer a segurança alimentar, dar as condições necessárias que o produtor precisa de uma rentabilidade melhor e os produtos com qualidade para chegar na nossa população, como também para 1 bilhão de pessoas que nós alimentamos no mundo. Então esse processo do Sebrae foi muito importante, essa parceria entre a FAESP e Senar, onde trabalhamos os ALIs, que são os agentes local de inovação, que eles vão até a propriedade rural e trabalham a gestão do produtor rural. Esse trabalho conduzido pelo Senar e pelo Sebrae foi muito importante essa união e se tornou um projeto nacional. Hoje nós temos esse ALI no Brasil todo, em parceria Sebrae e os Senares estaduais. Então, o modelo que nós fizemos aqui, ele acabou se tornando nacional, fortalecendo toda a cadeia produtiva e a sustentabilidade dos produtos. Então, o que nós fizemos nesse processo como um todo? Para que a gente pudesse dar as condições necessárias da viabilidade do produtor, junto com o comércio e serviço, e também trabalhar os pequenos agricultores e médios produtores. Como você sabe, São Paulo, 72% das propriedades rurais do estado de São Paulo tem até 64 hectares. Nós temos muito pequenos. Por isso que nós precisamos fortalecer, mas antes disso, nós precisamos fazer políticas públicas. Essas políticas públicas, nós trabalhamos no Tribunal de Contas do Estado para que nós pudéssemos vender os produtos ali comercializados no município para a merenda escolar, para os hospitais, para as santas casas, para facilitar a logística desses produtos. Então você tem uma rentabilidade melhor, o produto tem muito mais produtividade no contexto como um todo, porque vai ficar no próprio município, e você cria todo um trabalho mais objetivo de segurança alimentar naquela localidade. Você vai falar assim, mas por que você está falando de segurança alimentar? Não adianta nada, por exemplo, numa cidade do interior do estado que está faltando alimento e que precisa alimentar as pessoas lá, eu produzir do outro lado do estado, a logística vai ficar muito cara para levar esse produto. Então eu tenho de fazer esse fomento naquela localidade. Aí você trabalha também a segurança alimentar, a rentabilidade do produtor, para manter o produtor e a trabalhadora no campo, para que não tenha êxito rural. E fomenta justamente esse desenvolvimento local, né, Tirso? Isso é o que a gente chama aí dos arranjos produtivos locais? Isso. Esse é o ponto mais importante.
quando você faz o arranjo produtivo local, você trabalha a vocação do município. Cada município tem a sua vocação. Por isso, quando presidente do SEBRAE, nós tínhamos poucos SEBRAEs aqui, principalmente era nas grandes cidades. Hoje, nós temos o SEBRAE aqui em todos os municípios do estado de São Paulo. 645 municípios. Por quê? Porque cada pessoa que mora naquele município, ele tem o seu lado empreendedor. Ele pode ser jovem ou pode ter a melhor idade, mas ele tem uma vocação própria, como o município também tem a sua vocação, que nós temos que descobrir. Então, quando você trabalha esse aspecto da vocação e você verifica realmente a potencialidade, você cria um objetivo de produção. Vou dar um exemplo aqui, o caso de Caconde. Caconde veio para a Feira do Empreendedor nossa, começou a comercializar na Feira do Empreendedor e ele se motivou pela rentabilidade da venda dos seus produtos, acabou agregando 1.100 pequenos produtores ao redor de Caconde e formou uma cooperativa, hoje é sustentável e consegue vender a 30% a mais o saco de café do que qualquer outro local. Isso por quê? Porque criou uma sinergia, uma padronização, uma regeneração da produção, trabalhou todo o contexto da cadeia produtiva, que foi a tua pergunta inicial, sim, o ESG, para que a gente possa ter sustentabilidade no processo como um todo. Muito bom. E agora, né, ainda falando dessa questão do ESG, mas agora mais partindo ali para o lado ambiental, climático, vocês também vêm trabalhando para apoiar a agricultura de baixo carbono, né, Tirso, e valorizar a produção tropical, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sem dúvida. Hoje, eles penalizam o nosso país de uma forma injusta. Nós temos hoje um dos maiores rebanhos do mundo, são 230 milhões de cabeças, né? Uhum. E nós temos o quê? 92% nós temos a alimentação desses animais é pasto verde. Então existe uma compensação natural do processo como um todo. Mas mesmo assim, já estamos trabalhando uma melhor alimentação para os animais, para que possa diminuir um pouco essa problemática do metano nesse contexto. Uhum. Então, hoje, nas nossas propriedades rurais, nós temos feito um trabalho muito interessante para que a gente possa ter zero carbono, para que a gente neutralize o carbono e ainda temos um lado positivo. Nós temos feito um trabalho grande da superfície das propriedades rurais, toda a produção e o que nós gastamos ali. Agora estamos fazendo um trabalho junto com a Silva, presidente da Embrapa, inclusive com a Embrapa Sudeste, que é pecuária, que fica em São Carlos. Eles estão fazendo um trabalho magnífico visualizando a captação do CO2 abaixo da superfície. Sim. Então, todas as gramíneas, tanto das pastagens como também das culturas, eles também seguram o CO2. Então, nós estamos fazendo um projeto maior nesse sentido para demonstrar a importância da sustentabilidade que o nosso país tem em todas as atividades. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país que há praticamente, se você for analisar, há 100 anos atrás, nós tínhamos em torno aí de 9,5% da floresta mundial. Hoje nós chega a quase 32%, 33% da floresta mundial. Então, quer dizer, nós preservamos o ambiente, vamos continuar preservando, mas não podemos levar a simbologia que nós somos desmatadores. Óbvio que temos a lei, aquele que desmata isso, tem a lei para ir ele cumprir a legalidade do processo. Mas a maioria dos produtores não tem essa visão. Com certeza. E é importante isso que você mencionou desse trabalho da Embrapa, porque a gente precisa começar a mostrar isso com dados científicos, né, Tirso? A gente precisa começar a mostrar para a comunidade científica mundial que a gente tem isso mensurado, né, Tirso? Sem dúvida. O Planeta Campo, que é um projeto bacana que o Canal Rural vem fazendo, vamos ter aí o terceiro congresso, sim, né, no final do ano, trabalha muito esse aspecto para orientar a nossa sociedade, mostrar para a nossa sociedade que nós somos sustentáveis, como também para o pessoal internacional. Esse ponto é muito importante porque nós temos o Código Florestal mais rigoroso do mundo.
Nós, produtores rurais, preservamos aqui no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, 20% da área. E aqui você pode ver, as pessoas às vezes não fazem uma análise, mas nos últimos 3 anos nós tivemos uma seca muito brava há 3 anos atrás, uma seca, queima, foi muito difícil, foi também temporal de terra, inundaram as cidades do interior e tal. Mas desses 3 anos para cá, você vê que o clima está mais ameno. Hoje, a cobertura do estado de São Paulo chega a 23%. Nós temos a necessidade de 20%. Mas mesmo quando estamos implantando o Código Florestal, nós temos ainda de recompor 600 mil hectares. Então, nós deveremos chegar na compensação geral do estado 25%. Então, nós temos hoje um comprometimento com o meio ambiente muito forte, muito rígido, para mostrar à sociedade que os produtos que ele ali tem são totalmente sustentáveis. Por isso que a conectividade é um compromisso que nós temos com o governador Tarcísio de Freitas, nosso governador de São Paulo, onde ele colocou como plataforma dele a conectividade em todas as propriedades. Não é só na sede da propriedade, tem que ser em todas as propriedades, porque nós temos os produtos artesanais, nós temos a rastreabilidade dos produtos, que quando você tiver um QR Code num produto, no mercado que você vai comprar, você abre ali, vai ver toda a produção. O que foi utilizado, quais são os insumos que foram utilizados, que terra que foi, como foi embalado. Então você mostra a sustentabilidade do processo como um todo. Isso é fantástico e o caminho tem de ser esse para a gente mostrar a transparência de tudo que nós fazemos na propriedade para o consumidor. Perfeito. Inclusive, isso também tem a ver com a questão da indicação geográfica que a gente também está trabalhando, né, Tirso? Identificação geográfica fizemos agora em Garça, do café. Em Garça, fantástico, né? Você mostra toda a produção, de que forma foi feito aquele produto, né? De que forma que você cuidou daquela planta para chegar naquele fruto, né? Isso é muito importante, isso traz tranquilidade, respeitabilidade e cria também um mercado internacional muito importante. Por isso que nós lutamos muito, fica até difícil a gente falar isso, mas nós fomos também presidente do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, hoje é o Ciro, que é o presidente, que é de Barretos. Nós estamos trabalhando com a Panafitosa, que é um órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa retirar a vacinação definitivamente da febre aftosa. Porque fazem 60 anos, né? E aí nós fizemos uma parceria grande com a Panafitosa, como nós temos uma divisa grande com outros países, nós conseguimos entrar nos outros países por intermédio da Panafitosa, conseguimos pelo Cidan as vacinas gratuitamente e foram vacinados esses gados. Então você vê que hoje nós não temos nenhum movimento viral no nosso país e já vamos estar retirando o ano que vem a vacinação no estado de São Paulo, que é o grupo 4, que entra Sergipe, entra Rio de Janeiro, entra Mato Grosso, Minas Gerais. Então nós vamos estar também tirando isso, ajudando a diminuir o custo da produção, como também mostrando a qualidade do nosso produto e ampliando o mercado internacional de carne. Então a sustentabilidade de tudo que nós fizermos, ela é fundamental para que a gente possa mostrar ao mundo que os nossos produtos são sustentáveis. Perfeito, Tirso. Vou te pedir uma licença agora para a gente fazer então um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo tão bacana aqui com o Tirso Meirelles. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje recebe Tirso Meirelles. Tirso, agora eu queria falar um pouquinho com você nesse bloco, né, sobre essa mudança recente que teve aí do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que saiu do Ministério do Meio Ambiente, né, e foi aí para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Como que o setor vem avaliando isso? Boa pergunta, porque no começo do ano nós fomos muito tempestivos nessa colocação, conversamos muito com o Pedro Pilon, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, né, com a CNA e com o IPA, com Milton Leitão, a preocupação. O Estado de São Paulo, para você ter uma ideia, nós conseguimos, com muito trabalho, que toda avaliação do CAR, para que você possa implantar o Código Florestal, ficasse na Secretaria da Agricultura. Porque não é questão de meio ambiente. Quando você faz o CAR, onde você faz um registro da tua propriedade e você mostra
quanto que você tem de reserva legal, quanto que você tem de reserva de mananciais, que é a APP, e as suas plantações, quem vai ver essa evolução, quem é? É a agricultura, que conhece, são os agrônomos que conhecem. O meio ambiente, ele tem uma visão pontual do meio ambiente, mas não da evolução da plantação. Então esse é um ponto. E isso estava no Ministério da Agricultura e foi para o meio ambiente, e aí nós contestamos isso, acabou indo para a gestão. Melhor do que ficar no meio ambiente, porque ia ter realmente conflito de interesses. Aqui em São Paulo ficou na Secretaria da Agricultura. O que acontece? Hoje, inclusive, parabenizar o Carlos Favra, que fez um trabalho interessante nesse processo e colocou no Plano Safra alguns pontos importantes de 0 a 1% de desconto de juros referente àqueles que têm a sustentabilidade ou a implantação do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é o primeiro ponto. Que além disso, nós tivemos a surpresa de um saldo de valores elevados, trabalhando a sustentabilidade do processo como um todo. Nós estamos acompanhando, estamos fazendo uma pesquisa hoje no campo para ver se esses recursos estão sendo liberados mesmo, se os recursos estão chegando na ponta. Isso nós vamos ter essa pesquisa pronta até a semana que vem. Mas é importante acompanhar isso e alertar o ministro se esses recursos não estão chegando. Mas no Estado de São Paulo, nós fizemos um trabalho muito grande com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, e nós conseguimos implantar 100% do CAR, como o Brasil todo fez 100% porque tinha um prazo. Porém, nós fizemos a dinamização, nós fizemos uma parceria com o Instituto Florestal, fizemos uma metodologia diferente e fizemos a dinamização. O que vem a ser a dinamização? Pelo sistema, ele fez a compensação e verificou que esses CARs estão em perfeitas condições de serem aprovados. E aí, o produtor agora, que é o trabalho que nós estamos fazendo, o produtor precisa de entrar no seu sistema e verificar se o PRA, adicionar o PRA, Programa de Regularização Ambiental. Então, se o CAR, dinamizado pela Secretaria da Agricultura, coloca lá que você tem um crédito, você concorda, já entra no PRA e depois você tem um selo de sustentabilidade. Aí vamos dizer que você tem débito. Então você tem um débito, esse débito, se você concordar, aí você tem 20 anos para pagar. Você faz o PRA e faz o PRADA, onde que 2 em 2 anos você tem que demonstrar 10% daquela implantação que você fez. Então isso é fantástico. E você tem a sustentabilidade do processo como um todo, para que você possa diminuir os juros do Plano Safra de 0 a 1%. Então, esses são pontos. Não, eu não concordo com isso. Aí você entra no sistema, tem lá uma abertura falando, não concordo por isso, e aí você demonstra aquilo que conforme o Código Florestal, e aí a Secretaria da Agricultura vai analisar o processo como um todo. Então, você tem todas as vertentes digitalmente para fazer. Às vezes, muitos deles estão com problema de suposição do seu vizinho, então precisa arrumar coisa à toa. Então, esse ponto da implantação do Cadastro Ambiental Rural é fundamental para que a gente demonstre ao mundo a grande sustentabilidade. Então, São Paulo é 20%, Centro-Oeste 35% e Amazonas 80%. Você pode utilizar só 20%. Então, isso demonstra efetivamente a importância. Agora, o porquê tudo isso? Porque você regulariza. Qual é o grande problema hoje que falam do desmatamento? São áreas devolutas. Essas áreas devolutas, como o da Amazonas, é do governo e não tem dono. Então, uma pessoa vai lá, desmata, leva embora e ninguém está sabendo. Agora, se eu, por exemplo, na minha propriedade, eu desmatar uma árvore, eu tenho 2 problemas seríssimos. Um é um problema criminal, eu posso ser preso, e o outro é uma multa violenta. Então, hoje é muito mais sério do que qualquer pessoa imagina. E nós temos uma responsabilidade ainda por cento dos 20% que nós somos obrigados a preservar. Se alguém passar por fogo, ou se a seca passar um raio de sol, bate numa latinha e pega fogo, a responsabilidade é nossa. Olha que loucura. Sim. Toda a responsabilidade é nossa sobre criminal, sobre isso. E aí existe um questionário para verificar se você preveniu aquelas coisas todas. É muito complexo. Então hoje o Brasil tem as condições necessárias para que nós possamos dobrar a produção, dobrar a produção de carne em todo sentido sem derrubar uma árvore. É isso.
Tá certo, Tirso. E é importante a gente lembrar, né, como você falou, a nível Brasil, de acordo com a Embrapa Territorial, as propriedades rurais privadas preservam mais do que as terras indígenas e unidades de conservação, né? Então isso demonstra como esse é um ponto importante, porque hoje 64% de todo território brasileiro é preservado. Né? Isso incluindo as reservas e as reservas patrimoniais dos produtores rurais. Né? Então isso é fantástico, isso não existe no mundo. Você vai na Europa, você não vê mais mata. Né? Você não vê, você pega a Alemanha com esse problema todo por causa da guerra da Ucrânia, acabou abrindo suas minas de carvão e ninguém falou nada. É interessante isso, né? Agora o Brasil, alguma coisa que ocorra aqui, e está tendo, a Polícia Federal está tendo todas as condições legais de punir a pessoa, ninguém, só recriminam e não mostram efetivamente o trabalho que a gente está fazendo. Mas é um trabalho magnífico. É um trabalho que nós temos de fazer o Código Florestal da sustentabilidade que nós estamos fazendo com a cidade, porque ela precisa de ter um intercâmbio, principalmente por essas tempestades grandes que ocorrem nos grandes centros. Então nós temos de ter uma situação no campo que segure um pouco a vazão dessas águas, né, para ajudar a cidade. Então, quer dizer, o meio ambiente é um só, ele está interligado, urbano e rural, não tem como separar o processo. Por isso que hoje, nas nossas propriedades rurais, nós estamos fazendo muitos cursos para que a gente possa eliminar as águas claras e as águas escuras. Água clara e escura são aquelas águas que saem, por exemplo, da cozinha da tua propriedade, e a água escura é do banheiro. Então, hoje nós fazemos as fossas sépticas, onde nós tratamos todo o processo, né, junto à fossa séptica antes de jogar no rio. Então, esse é um ponto importantíssimo. E o segundo, que ao você analisar onde você vai colocar a fossa séptica, você também analisa onde estão as suas óleos de água, que são as suas minas. Então, você preserva e, ao mesmo tempo, você recupera elas. Né? Então, é um trabalho de sustentabilidade dobrado. É fantástico isso. Com certeza. Inclusive, eu quero aproveitar para convidar o público para assistir uma reportagem que nós fizemos recentemente com a Embrapa, justamente mostrando um sistema de fossa séptica, está no nosso YouTube aí do Planeta Campo. E aí, seguindo então um pouquinho aqui na nossa pauta, Tirso, eu queria falar um pouquinho agora com você sobre segurança jurídica, né? Como é que você vê essa situação do Brasil nesse aspecto atualmente e como é que a gente pode avançar para garantir aos produtores mais previsibilidade e transparência na aplicação das leis? Sem dúvida, você tocou num ponto importante. O que acontece? Regularização. Né? Hoje você pega grande parte, nós temos lá uma quantidade grande de população no Amazonas e tem pessoas lá que estão 40, 50 anos já numa sua propriedade rural, onde que nós podemos trabalhar com economia criativa, criar várias outras formas para ele não precisar desmatar os 20% dele, mas ele precisa da titularidade. A titularidade, primeiro você regularizando, você sabe quem está desmatando e quem não está. E aquele que tem a titularidade, ele pode tirar um financiamento e fazer uma produção muito mais assertiva, com muito mais produtividade e com muito mais conservação do processo como um todo. Então esse é um ponto importante. Primeiro é demonstrar a importância da regularização. Nós não somos contra a reforma agrária. A reforma agrária é importante, como nós ajudamos a fazer. O que nós somos contra é a invasão, é desrespeito à propriedade alheia dos outros. Onde entra, quebra tudo, mata animais, põe fogo nos nossos equipamentos e traz a insegurança jurídica. Ninguém quer investir e cria um caos total. Isso nós somos contra radicalmente. Por isso que nós falamos que o Estado estava incentivando as pessoas no começo do ano a invadir, a fazer, não é dessa forma. Nós temos lei, existe uma democracia vigente. Então nós precisamos respeitar o direito de propriedade de todos, até da tua casa. Imagina eu entrar no teu apartamento ou na tua casa, quebrar lá e vou pegar 20% da tua casa sem respaldo nenhum, ainda te expulso da tua casa. Opa! Sabe? Então isso é uma coisa muito séria. Então nós precisamos colocar os pingos no i nesse processo. Nós temos ajudado muito, você sabe que o Pontal do Paranapanema tem mais de 9.000 famílias lá assentadas, nós estamos ajudando a elas se manterem. Nós temos um escritório do Senar que fica em Mirante do Paranapanema e todos os sindicatos ali ajudando com ESG, trabalhar os produtos do leite
para fazer iogurte, queijo, para dar sustentabilidade a essas pessoas, a comercialização. Então nós ajudamos, como também no Vale do Ribeira, os quilombolas, também os assentados ali, para que possa organizar todo o processo. E cada estado tem o seu instituto de terra, como que é o STESP aqui no estado de São Paulo. São parceiros, ajudamos eles a levar todo o processo. Até mesmo recentemente nós fizemos lá um trabalho bonito no Vale do Ribeira para que a gente pudesse fazer a prevenção da saúde das mulheres, principalmente para fazer exame de prevenção de câncer de mama. Encontramos algumas que estavam no início do câncer de mama das quilombolas e das mulheres do campo. Estamos fazendo esse trabalho bacana, integrando, mostrando a importância do trabalho conjunto, né? Então, é fundamental que realmente nós possamos ter segurança jurídica. Sem segurança jurídica não existe investimento, não tem emprego e renda. Cria realmente uma confusão muito grande e isso atrapalha. Foi o que aconteceu no Pontal do Paranapanema esse período todo. Com a regularização que o governador Tarcísio de Freitas fez, junto com o governador Rodrigo Garcia, no final do ano, no aspecto da regularização dos 500 hectares para cima, mudou a visão do Pontal do Paranapanema, começaram a ter novos investimentos, é uma área muito rica de água, né? Uma área interessante para o desenvolvimento, então nós vamos ter aí a presença do governador entregando a titularidade, que é aquilo que foi o primeiro ponto que nós falamos, da importância de entregar a titularidade para as pessoas, para que ela possa ter tranquilidade de ir no banco, tirar um recurso e fazer o seu processo produtivo e ter a segurança jurídica de investimento. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Tirso. Foi um prazer realmente conversar com você sobre essas questões do agronegócio tão importantes para o nosso agronegócio nacional e também aqui no estado de São Paulo. E eu que fico muito honrado, você é uma pessoa, uma jornalista preparadíssima, e eu que aprendi muito nesse processo como todo. Que isso? Mas se você me permitir, um alerta que é importante sobre a reforma tributária. A reforma tributária é um momento importantíssimo para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Sim. Mas precisamos dialogar, precisamos saber o que está acontecendo. Não pode aprovar uma reforma tributária onde mexe com a Carta Fundamental, que é a Constituição nossa, que mexe com o poder federativo, onde a União vai ter mais poderes em cima do Estado e dos municípios. Então, nós estamos num momento de discussão no Senado. Não podemos, nos últimos 10 minutos da aprovação na Câmara dos Deputados, colocar o artigo 20, aonde que ninguém sabia do artigo 20, onde que dá o poder de cada governador criar um novo imposto. Se a gente está fazendo reforma tributária para simplificar, como que fica? E aí vem o problema. Talvez chega a 28% a 30% do IVA e vai aumentar o custo de todo mundo. Então, quer dizer, está aumentando o imposto, não podemos deixar aumentar o imposto. Então, nós estamos conversando com os senadores, devemos estar lá fazendo uma palestra junto a eles, mostrando as dificuldades do setor agrícola e da cadeia produtiva. Nós não podemos só pensar num setor, nós temos que pensar no setor como um todo, mas a população precisa conhecer a reforma tributária. Vamos ter esses 2 meses de discussão no Senado. Procure o seu senador, procure as pessoas ligadas ao setor produtivo para que você possa conhecer a grande oportunidade que nós temos. Pode ser uma grande oportunidade de desenvolvimento sustentável e não retroagir o processo com aumento de impostos. É isso, muito obrigada aí por esse adendo que você fez, né? Realmente é um assunto muito importante para a gente e te agradeço mais uma vez a participação aqui no Planeta Campo Entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você. Vou ficando por aqui então com o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas te vejo todos os dias de segunda a sexta-feira ao meio-dia com o Planeta Campo aqui no Canal Rural. Até lá, tchau, tchau. Estou aqui batendo um papo com o Tirso Meirelles, que é vice-presidente do Sebrae e da FAESP Senar aqui de São Paulo. Nós já tivemos uma longa conversa, né, Tirso, no Planeta Campo Entrevista, mas quando o convidado é bom, é assim, né? Tem muito assunto e a gente resolveu fazer um plus
aqui para vocês apenas na internet. Então, Tirso, agora eu vou falar com você sobre alguns assuntos que nós não conseguimos falar, não deu tempo, né? Mas que são muito importantes também. E eu queria começar falando com você sobre essa articulação que vocês vêm fazendo junto à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para um projeto para estruturar justamente esse turismo rural. Então, eu queria te perguntar como é que isso fortalece os pequenos e médios produtores, além de levar mais renda para o campo? Sem dúvida, é uma ideia muito boa. Eu estava conversando com o secretário Roberto Lucena, que foi uma orientação do governador Tarcísio de Freitas, para que a gente possa focar os pequenos e médios produtores. Como que nós poderíamos fazer? Hoje nós temos um entrave muito grande na lei do turismo rural, principalmente quando você tem hospedagem. Os mesmos impostos que você paga na cidade, no campo você paga a mesma coisa. Então é impossível, porque realmente você tem de criar novas estruturas no campo, segurança, energia. Você não, na cidade você encontra isso pronto. Lá você tem de fazer. Então nós precisamos resolver o problema da legislação que nós já estamos fazendo. Mas o fator mais importante é que você trabalhe os pequenos e médios produtores. E a sua vocação regional, que nós estamos falando dos arranjos produtivos locais. Porque a partir daí você cria aquela pessoa que já tem aptidão, por exemplo, que tem um local de pesca. Então, os turistas, quando for ali, ele vai ter um local para pesca. Tem um que é responsável, por exemplo, para cavalgada ou andar de charrete. Então, tem um pequeno que tem toda essa projeção e essa vocação. Tem um outro que mexe com a gastronomia peculiar daquela região. O outro faz o artesanato. Então você divide todo esse processo com inúmeras propriedades rurais, criando um núcleo de desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável é muito importante, porque nós vamos mostrar para a sociedade, aquele que está saindo aqui de São Paulo ou que vive na área urbana, para que ele possa verificar e mostrar para os seus filhos como é tirar leite, como você pode colher junto com as galinhas um ovo. Então, quer dizer, você mostra para os jovens, aquelas crianças, como é a produção rural. Então você cria uma sinergia entre o campo e a cidade. E ao mesmo tempo você cria uma pequena agroindústria do turismo. Aí vem o ecoturismo, aí você tem as caminhadas de ciclismo dentro das propriedades rurais. Então você cria todo um processo que traz emprego e renda, mas muito fortalecendo a segurança alimentar daquela região. Perfeito, inclusive a gente humaniza esse trabalho do campo, né, Tirso? E aí você falou aí dessas agroindústrias, né? Como que a gente transforma esses pequenos produtores em pequenas agroindústrias, pequenos polos agroindustriais? Sem dúvida. Olha como uma coisa puxa a outra. Nós estávamos falando desse ecossistema, que seria o turismo rural. Ao mesmo tempo, você cria as condições de você agregar vários pequenos ou médios produtores. Se tem a vocação, por exemplo, do amendoim, você vai fazer paçoca, você vai criar toda uma gastronomia do amendoim. Se for o café, você vai criar toda uma gastronomia também do café gourmet, de você poder vender efetivamente, em vez de você vender um saco de 60 quilos, você vai vender por gramas, porque é um produto gourmet, é um produto bem feito. Como hoje nós temos azeite, nós temos vinho no estado de São Paulo, nós temos vários produtos que realmente estamos criando um desenvolvimento, amêndoas, aqui no estado de São Paulo. Então, todo esse processo de você criar uma cadeia produtiva para que você possa fazer os arranjos produtivos, atrás dela vem o quê? As pequenas agroindústrias familiares, para que você possa estimular. Eu vou dar um exemplo para você muito rápido. Quando eu morava na propriedade rural, quando eu era criança, meus avós faziam detergente, faziam sabão, fazia queijo, fazia iogurte, fazia doce. Tudo isso veio para a cidade. Por que não voltar e estruturar? E uma coisa muito bacana, os jovens estão voltando para a propriedade rural. Por isso que a conectividade é importante. E esse é um compromisso que o governador Tarcísio de Freitas tem de implantar a conectividade no estado de São Paulo. Nós, inclusive, vamos ajudar, nós vamos estar contratando bastante estagiários para fazer um levantamento nas propriedades rurais. Nós temos 360 mil propriedades rurais no estado de São Paulo, para verificar se lá tem conectividade, se lá tem sinal de internet, ou é só na sede, ou é na propriedade como um todo. Porque hoje, com o 4G e o 5.0, com essa evolução que nós estamos tendo, se nós não tivermos essa conectividade, nós vamos ficar para trás.
E esse é o ponto importante, por isso que o Dr. Fábio, nosso presidente da FAESP, estamos começando agora no segundo semestre a construção de uma escola de 7.500 metros quadrados em São Roque, onde nós vamos trabalhar exclusivamente Big Data, inteligência artificial e startups para que nós possamos levar essa tecnologia da conectividade e desses equipamentos sofisticados para melhorar a sua produtividade para o pequeno e médio produtor rural. E é uma necessidade realmente muito grande, né, Tirso? Sem dúvida, além de trazer segurança, né? Sim. Porque você pode vender o seu produto lá, você pode fazer um curso de EAD, eu posso receber o sinal do canal rural e assistir o canal rural na minha propriedade rural. Então, quer dizer, abre realmente um espaço muito grande. Tá certo. Tirso, uma outra coisa que eu quero comentar com você, né, é sobre esse projeto que vocês estão desenvolvendo ali no Senar de melhorar a imagem, a reputação do agronegócio junto ao consumidor final, junto ao público urbano. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto pra gente. Esse é um projeto que nós já vimos sonhado com ele há muito tempo. Inclusive, nós fizemos um projeto muito bacana com o Canal Rural, né, que é a Agrofamília, que nós andamos pelo estado todo, levando esse conteúdo e precisamos. Nós aqui do estado de São Paulo, nós temos 30 anos do Senar. No Brasil todo, são 30 anos o Senar. Mas aqui nós temos 4 milhões de ações, 4 milhões de certificados que nós demos para os trabalhadores e produtores rurais por intermédio dos nossos sindicatos rurais e suas bases de extensões. Para você ter uma ideia, todos os cursos gratuitos desse período todo. Hoje nós estamos com a representação das nossas atividades do Senar em todos os municípios do interior do estado, para que você possa levar esse conhecimento básico, como por exemplo, como você pilotar um drone, como você pode fazer uma agricultura orgânica, como que você pode fazer sustentabilidade. Então, são praticamente mais de 300 itens de curso. Esse fator é muito importante. Então, esse trabalho que a gente está fazendo agora foi uma demonstração à sociedade do que o Senar vem fazendo e fortalecendo a importância dos pequenos e médios e grandes, da comida que ele faz até a tua casa, né? Do pequeno ao grande, que todos que são pequenos, tudo começa pequeno, ele quer crescer também, ele quer acompanhar. Por isso que os arranjos produtivos são importantes, porque você agrega valor. Por isso que as agroindústrias familiares são importantes, porque agrega valor. E isso precisava demonstrar para a sociedade como é difícil, mas é um sonho realizado. É nós acreditarmos nos nossos sonhos, e isso que aconteceu recentemente, que a gente não pode esquecer, que é o problema da pandemia. E na pandemia nós aprendemos uma coisa muito importante, que o impossível, quando surge na nossa frente, tanto na vida particular quanto na vida profissional, essa palavra não existe impossível, ela existe uma grande oportunidade para que você possa dar uma viravolta no seu cotidiano e criar uma condição melhor. Essa é a mensagem que eu passo para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, que em momentos difíceis da nossa vida, sempre olha para o lado do copo cheio, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, utilizar uma oportunidade nova para que a gente possa desenvolver. Que lindo isso, Tirso. Muito bom. Enfim, foi muito bom falar com você, né? Essa conversa toda que nós tivemos, eu tenho certeza que agregou muito conhecimento e muito valor para todos os produtores, para todas as pessoas que acompanharam essa conversa tão bacana. Obrigada mais uma vez. Eu que fico muito honrado ao Canal Rural e a você, um excelente jornalista que me deixou muito à vontade. Parabéns pelo seu profissionalismo. Muito obrigada. E pelo seu belo trabalho que eu acompanho muito. Obrigada mais uma vez, Tirso. E para vocês aí que estão acompanhando a gente, muito obrigada pela sua companhia nesse bate-papo tão bacana que a gente teve com o Tirso Meireles. E te vejo todos os dias aqui no Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.